Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, emitindo na língua portuguesa para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia e América Latina. E para lá, onde queira, com o sinal desse áudio digital irá terminar a volta de todo o mundo. Como sempre, eu chamo Orlando Fonseca. É com muito prazer que vocês me deixam entrar nas vossas casas, aonde quer que você se encontre em todo o mundo. Muito bom dia ou muito boa tarde, conforme for a hora, aonde quer que você esteja ali no mundo lusófono. Eu sou Orlando Fonseca. Subscreva o teu Desperta Angola, o teu único canal digital à língua portuguesa virado para a mudança de consciência dos angolanos, com vista à reconciliação genuína entre todos os filhos de Angola, incluindo a família do general João Lourenço, agora presidente nomeado de Angola. Este é o teu único canal digital em língua portuguesa dos Estados Unidos, o teu Desperta Angola. Subscreva-o quanto antes. Eis aqui o ponto de vista do teu Desperta Angola. Por que razão os UNPDA darão um tratamento muito pior ao general João Lourenço em relação ao que deram ao finado ex-presidente José Eduardo Santos, sempre quando Gelo se atreva a deixar o poder em Angola? A ignorância é a palavra objetivo que caracteriza a pessoa ou pessoas tidas como ignorantes e despidas de instrução, ou pessoas estúpidas, tolas, ineptas, imbecis, e que geralmente revelam gritante falta de sabedoria, conhecimento e ou imperícia, etc. Em certos casos, o termo ou palavra ignorância não possui necessariamente o sentido pejorativo, uma vez que pode ser também a característica de uma pessoa inocente e ou ingênua. Sempre quando uma pessoa não haja estudado ou investigado um determinado assunto, incluindo certas matérias sobre as quais certo indivíduo é incapaz de abordá-las com substância, logo para o seu tratamento, usando certos comportamentos incivilizados, truculentos ou rudes, com vista a abordar empiricamente similares matérias, estamos em presença de uma pessoa ignorante. Uma pessoa ignorante é geralmente um narcisista que constrói o seu próprio mundo cheio de gritantes falsidades, baseadas em conceitos verdadeiramente errôneos, incluindo ele próprio, assim como de tudo o que lhe rodeia, etc. Como consequência, a pessoa ou pessoas ignorantes ficam incapacitadas de ver e ou aceitar certas realidades. Geralmente as pessoas ignorantes são incapazes de aprender por se convencerem que já sabem tudo. Logo, naturalmente, as pessoas ignorantes também são incapazes de ensinar aos outros nada de substancial. E como consequência são propensas, melhor dito, a desembocar no paradigma da cegueira, e que as impede ou fecha as portas para não adquirirem o conhecimento e etc. O influente filósofo grego Aristóteles, um dia como hoje, afirmou, e cito: "O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete." Fim de citação. Para efeito, o atual presidente nomeado de Angola, general João Lourenço, quando chegou ao poder em Angola, antes de tudo, deveria haver criado todos os mecanismos necessários, melhor dito, com vista à revisão da atual Constituição atípica e deixada pelo finado ex-presidente José Eduardo Santos, antes de iniciar a sua suposta luta contra a corrupção e etc. Com vista à criação do sistema de checks and balances, freios, entre aspas, freios dos poderes sobre os outros poderes. Como consequência, a democratização das instituições angolanas, criando assim todas as condições necessárias para que o general João Lourenço saísse pela porta grande quando deixasse ou quando vier abandonar o poder em Angola. Contrariamente, João Lourenço, apesar de haver iludido a muita gente em Angola, no início do seu consulado, cedo o agora presidente nomeado de Angola se transformaria num dos piores ditadores em África,
num curto espaço de tempo de apenas 4 anos. Ao colocar a carroça à frente dos bois para combater de maneira inocente e ironicamente os seus próprios correligionários do MPLA, os partidos políticos da oposição, a sociedade civil e ou os povos de Angola, a coberto da suposta luta contra a corrupção na República de Angola. E ao mesmo tempo, o general João Lourenço criou ele próprio um grupo de confessados e autênticos ladrões, incluindo o seu próprio diretor do gabinete, Edeltruz Maurício Gaspar Fernandes da Costa, que costuma ser o principal garçom do habitual banquete servido na Umatapalo ou na EMFC, nos grupos Carrinhos, etc., ali no casuno dos marimbons do MPLA, na Cidade Alta, em Luanda. Logo, João Lourenço, na verdade, reuniu claramente todos os ingredientes na mesa com vista a ser enviado para a prisão de São Paulo, ali em Luanda, um dia como hoje, onde poderia vir a apodrecer, entre aspas, sempre quando ele se atreva a abdicar do poder em Angola. A menos que o general João Lourenço haja herdado o MPLA, os do MPLA ou a República de Angola e os seus povos, através de um testamento deixado pelo seu falecido pai, Cerqueira Lourenço, fruto ou por conta da sua nojenta e brutal ignorância, razão pela qual ele confunde hoje e ou continua a confundir a República de Angola, seus povos e suas riquezas, como se fossem pertença do MPLA e do general João Lourenço. Foi o ponto de vista do Desperta Angola desde a lindíssima cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O regime angolano diz ter pedido a colaboração da Interpol com vista a capturar a empresária Isabel dos Santos e logo extraditá-la para as masmorras de general João Lourenço em Viana, ali em Luanda. Porém, tendo em conta a falta de credibilidade da justiça angolana capturada pela oligarquia de Luanda, encabeçada pelo general João Lourenço, isto não passa de mais uma atitude do desespero de Gelo, o oligarca mor de Luanda, que pretende empobrecer a todos os ricos do MPLA, de cujo dinheiro pretende drenar na Umatapalo, a nova empresa que substituiu as empresas exatamente da Isabel dos Santos em Angola, e com vista a distrair os incautos ali em Angola. 5 organizações da sociedade civil angolana vão marchar hoje, sábado, dia 19 de novembro, para exigir a soltura por parte do general João Lourenço dos 2 presos políticos angolanos, nomeadamente Luther King e Gelson Moreira, mais conhecido por Tá Nice Neutro. Este último já foi julgado e de cuja pena teria sido suspensa, porém ainda não foi libertado porque João Lourenço exige que Tá Nice Neutro o bajule publicamente. Para o efeito, o movimento revolucionário e o movimento dos Estados angolanos, que estão na origem da organização da marcha, disseram à Voz da América em Luanda de que a marcha será pacífica sem armas e já deram a conhecer ao governo provincial de Luanda sobre a sua ocorrência. O general João Lourenço vai ficar com as ações da Unitel e que eram pertences da Isabel dos Santos. O empresário angolano, para o efeito, testa de ferro o general João Lourenço e da sua esposa Ana Afonso Dias dos Santos, nomeadamente Silvestre Tulumba Chiongo Capace, vai ficar com as ações da Vidatel Limitada e da GNSA, que eram pertença da Unitel, que o general João Lourenço capturou a filha do finado ex-presidente José Eduardo dos Santos e Isabel dos Santos, e ao general Leopoldino Fragoso do Nascimento. Disseram o Desperta Angola aqui em Miami, no sul dos Estados Unidos, numa fonte do banquete servido à toa ali no casuno dos marimbons do MPLA, na Cidade Alta, em Luanda. Tulumba é um corrupto conhecido em Angola e que saltou do Titanic antes da batuta do finado ex-presidente Santos para se juntar ao general João Lourenço logo no início da sua governação, ou da governação do agora dono disto tudo, o general João Lourenço.
Olha, compatriotas, vocês estão vendo, né? Estão vendo aí em Luanda a luz do dia, né? O camarada Lourenço, não é? Se vocês observarem pelo editorial, né? Pelo artigo do Peão, ou esse ponto de vista, né? Do Desperta Angola, vocês verão, não é? Observarão vocês próprios quão ignorante, quão brutal é a ignorância do general João Lourenço, né? Está aí, na cara de todos, agarrou a Unitel, né? Agarrou as ações que eram de Isabel dos Santos, né? Fechou a empresa, nacionalizou tudo e agora está a entregar ao seu amigo Tulumba, né? Para vocês verem ali, agora, vocês estão adormecidos ali a bajular o camarada presidente, quando na verdade João Lourenço é muito pior do que foi o falecido Santos, né? Portanto, a ideia é que há muita burrice em Luanda. Aí tem generais ali que vão ficar muito mais pobres. Se vocês, o João Lourenço, vocês não sabiam, não é? Agora está a negociar com Cuba, não é? Para que os seus guardas sejam cubanos, para não ser derrogado em Luanda, não é? Porque está a assaltar as riquezas de Angola que se farta ali. Vocês não sabiam. E está aí a prova, não é? Portanto, o general Lourenço está a preparar ele próprio, não é? A sua própria cela na prisão de São Paulo. Cuidado, se você não sabia, é o que está acontecendo ali. Porque Angola não é pertence da família dele, não é? E muito menos o MPLA, os do MPLA, né? A menos que, repito, o João Lourenço haja herdado, não é? Angola, não é? Ou o seu pai, Cerqueira Lourenço, lhe haja passado o testamento de Angola, do MPLA, dos do MPLA e também, não é? Naturalmente, a riqueza de Angola. Se isso não ocorreu, repito, camarada Lourenço é um candidato claro, claríssimo, para ocupar uma cela ali em Viana, no São Paulo, ou onde quer que seja, não é? Que aquele que vier, ele vai enviar. Porque a ideia é que o Lourenço, se vocês não sabiam, em 2027 ele já não pode mais candidatar-se como presidente, não é? Ele irá escolher outro, como fez Santos. Mas a pergunta de $1 milhão é a seguinte, não é? Quem é que garante o Lourenço de que aquele que vier não vai lhe enviar a cadeia, tal como ele fez ao camarada ao finado ex-presidente Santos? Onde é que está a garantia de que o Lourenço, não é, vai estar imune de uma prisão se ele estiver vivo ainda, não é? Porque fica difícil saber se o João vai viver nos próximos 5 anos, tendo em conta, não é, os problemas, não é, de saúde que ele tem, que ele é doente, não é? Se vocês não sabiam. Portanto, repito, o camarada João Lourenço está a cavar a sua própria sepultura ali em Luanda, claramente, não é? Porque a ideia quer o finado ex-presidente Eduardo Santos, que saiu com o próprio pé, quanto João Lourenço, não é? Ninguém criou condições em Angola para a estabilização, ou seja, para, digamos, democratizar as instituições angolanas com vista a sair pela porta grande. Logo, repito, João Lourenço, não é? Se ele não sabia, será um candidato claríssimo para entrar na cadeia, ali em Luanda, não é? A menos, não é? Também que ele, se ele fosse minimamente inteligente, pudesse aproveitar, ou melhor dito, apostar no engenheiro Costa. Porque a ideia é que Angola, né, as pessoas têm de saber isso claramente, o engenheiro Costa ainda é a opção, não é? Porque tal como ele mesmo disse aí nessa conferência de imprensa, as eleições são cíclicas, não é? Ele falou e falou bem, e é um processo que vai ocorrer, e 5 anos passam rápido, né? Logo, o João Lourenço, repito, se ele fosse minimamente inteligente, deveria apostar no engenheiro Costa do que apostar num outro do MPLA, não é? Porque a ideia é que, repito, não há garantias de que quem quer que seja que venha substituir João Lourenço no MPLA, não tem uma garantia, uma única que seja, não é? E que demonstre que o João Lourenço não será preso, tal como ele está a fazer ao ex-presidente Eduardo Santos. Porque, de facto, a corrupção em Angola piorou, se você não sabia. Porque este descaramento de tirar, não é, a Unitel da Isabel dos Santos e ficar com o João Lourenço, isto é algo simplesmente peculiar, né? Isso é simplesmente peculiar, né? Por isso, não é, ele está a distrair os incautos em Angola com o suposto mandato de captura contra Isabel dos Santos, quando, na verdade, o Helder Tunes Costa, não é,
que foi assalto, que foi visto a roubar 20 milhões de dólares aí no Palácio, depositados em bancos portugueses. Ele e João Lourenço nunca teve investigação que fosse e muito menos está sujeito a qualquer mandato de captura internacional, não é? E o Manuel Vicente, que é o verdadeiro distribuidor dos dinheiros de Angola, não é? Incluindo para Isabel dos Santos, João Lourenço mandou vir o processo dele de Portugal, como vocês todos sabem, agarrou o processo, enviou para a Sanita, enfiou na Sanita, não é? Ali na PGR, e o Manuel Vicente, não é? Se você não sabia, João Lourenço lhe mandou fugir de propósito para Dubai, com vista às conversas, não é? Da suposta justiça angolana. Todas essas pessoas, não é? Essas duas pessoas, pelo menos, não é? Não foram investigadas e não foram sujeitos, não é? Ou sujeitas a qualquer mandato de captura internacional, não é? Quer o Elton Costa, muito menos o Manuel Vicente, de cujo processo, repito, ficou, não é? Foi enfiado nas sanitas da PGR ali em Luanda. Portanto, não é ninguém cá fora, não é? Não é? Por mais, ou seja, os europeus, não é? Nunca entregariam Isabel nas mãos de delinquentes, não é? Porque de facto, e se você não sabia, não é? Na minha opinião, não é? A Isabel dos Santos eventualmente deve ser uma das mulheres, não é que deve ser, para mim, ela é uma das mulheres mais preparadas de Angola. Não é uma mulher, né, que os europeus, não é, vão entregar a um delinquente, como João Lourenço, para simplesmente matá-la ali à toa, nas masmorras, como está a fazer ao São Vicente. De resto, vocês podem ver, não é, o processo do Carlos Panzo, né, que ficou ali arquivado em Espanha, porque o governo espanhol, não é, havia declarado o regime do Lourenço, ou a justiça, capturada pelo general João Lourenço ali em Luanda, razão pela qual não há nenhum mandato de captura, melhor dito, contra Isabel dos Santos e que se vai cumprir. Isso é mentira, não é? Se vocês estão a entrar nessa fita, fiquem sabendo que é mentira. Contrariamente, quem vai no futuro ter um mandato de captura será exatamente o camarada João Lourenço. Se vocês não sabiam, não é? O facto do governo dos Estados Unidos haver retirado, não é, todas as notas dos dólares norte-americanos do ano de 2021 demonstra tudo. É por causa dos processos Lusati, os roubos do Costa e os roubos do Pop Lourenço, portanto, mais tarde ou mais cedo será derrogado. A ideia é que vocês em Luanda estão adormecidos a entrarem na fita do Lourenço, mas o Lourenço é um delinquente, não é? Candidato à prisão ali em Luanda ou no estrangeiro. Mais tarde ou mais cedo vocês me darão razão, não é? Porque de facto a corrupção em Angola, não é? Está agora, não é? Então virou, melhor dito, institucional, né? Ali, assim, pior do que no tempo do ex-presidente José Eduardo Santos. Porque de facto, reparem que o João Lourenço está a nacionalizar as empresas, não é? Que eram dos outros e que são do MPLA, não são da UNITA, não são de Engenheiro Costa, mas são do MPLA, e a entregar ao grupo dele, incluindo o Tulumba, que vai ficar agora com a Unitel, né? Portanto, quando ele mesmo, não é, se fez nomear Presidente da República pela mesma justiça capturada por ele próprio e que agora está a mentir que a Interpol vai dar ouvidos a um grupo de ladrões, delinquentes à solta ali em Luanda, pensando enganosamente de que a Europa vai entregar de graça a Isabel dos Santos nas mãos destes delinquentes à solta em Luanda, quando o resto do mundo, repito, está a ver o João Lourenço roubar as ações da Vidatel Limitada, pertence a Isabel dos Santos, a favor da Ana Afonso Dias dos Santos, do João Lourenço e do Tulumba, né? E aonde estão os generais das Forças Armadas Angolanas para reporem a legalidade constitucional assaltada pelo general João Lourenço? Onde estão os do MPLA, né? Estão-vos empobrecer a todos vocês ali, não é? E vocês não se dão conta de que o João Lourenço, qualquer pessoa que fizer um golpe de Estado em Angola hoje, não será condenado por nenhum país do mundo. Contrariamente, será elogiado sempre quando chega aí e reponha a legalidade, não é? Roubada, não é? Legalidade roubada nas eleições passadas, porque de facto quem deveria estar no cadeirão, aí na presidência, deveria ser o ACJ. Mudando de segmento, a marcha convocada pela sociedade civil a favor da libertação dos ativistas TAA, Nice, Neutro e Luther King deveriam ter a participação, ou deveria ter, melhor dito, a participação de todos os líderes partidos políticos, incluindo a UNITA, né? Assim como a participação de todos os patriotas em Luanda, e com vista a voltar a enviar uma mensagem clara ao João Lourenço, demonstrando de que ele não é o nosso presidente, ele não foi eleito, ele se fez
ele se fez nomear ali assim, não é? Através das armas, força das armas, pela Laurinda, mas de facto está ferrado um cadeirão que não é dele. E repito, João Lourenço será um candidato claro que vai ser enviado para a prisão de São Paulo, a menos que faça duas coisas, não é? Ou que esteja a usufruir, primeiro, de um testamento do falecido pai dele, que ele haja deixado, não é? Digamos assim, um testamento, não é? Passado pelo pai dele, um testamento de Angola e das suas riquezas, dos seus povos, passado pelo pai dele, ou, se ele fosse inteligente, apostasse no engenheiro Costa, porque é o único que, na minha opinião, vejo que poderia unir o país, não é? E que poderia perdoá-lo. De outra forma, repito, João Lourenço é simplesmente um ignorante, não é? Que vive no paradigma da cegueira e que está tão cego ao ponto de ele próprio autopreparar, não é? A cela dele ali na cadeia de Viana, onde está o São Vicente, ou, se tanto, na prisão de São Paulo, onde está o nosso irmão da Bacongolândia, Augusto da Silva Tomás. Termina aqui essa edição Desperta Angola, emitida na linda cidade de Miami, aqui na Costa do Ouro, no Atlântico Norte. E se você me escuta desde Belize, em Cabinda, na Bacongolândia, ou em Pinda, ali no nosso lindo estado de Mbanza, Congo, ao Quilukwango, ali em Sanza, Pombo, e em Onso, Kiambota, Kieno, Zâmbica, no Sambola, em Camangola, Kiambota, Kieno. Muito obrigado a todos vocês. E se você estiver aqui, se calhar, ou desde lá, melhor dito, da Bacongolândia para o sul de Angola, né? Ali vocês sabem que ali havia lá uma Califórnia ali, né? Sonhada à toa, de borla. E de graça pelo camarada Lourenço, e que falhou, vocês sabem, Califórnia, né? Se você me escuta desde lá, do Lubito, neste caso para o Luau, vos agradeço a todos imensamente. De regresso aqui no Key Oeste, aqui mesmo 90 mil Havana, desde lá para o Main State, ou da Costa do Oeste, desde a cidade de Los Angeles para a cidade de Nova York. Ou se você me escuta desde a cidade de Luanda, no sudeste da África, você pode estar em qualquer parte ali, assim, na cidade, lindíssima cidade de Luanda. Ou se calhar em Portugal continental, onde quer que me escuta, na grande Lisboa, ou na cidade invicta do Porto. Ou se você estiver, se calhar, desde a República Federativa do Brasil para o Japão, no norte do planeta, ou do Oriente Médio para cá, para o Ocidente. A todos vocês, muito obrigado. Deixa eu abençoar a todos vocês e que tenham um bom fim de semana. E amanhã, se vocês forem no culto, orem por todos em Angola. Não se esqueçam de orar pelo nosso país, pelo nosso lindo país e pelos seus sofridos povos. E orem pela nossa liderança cristã e todos os líderes políticos, todas as famílias sofredoras aí. E orem pela família do Negrelha, que faleceu em Luanda, em condições que se dizem que esteve doente há muito tempo, mas a ideia é que em Luanda nunca se sabe. Quando você vai parar no hospital, você pode ser apagado pelos agentes do Sinfo, que são os médicos todos ali. A maior parte deles são do Sinfo. Cuidado. Ficar doente em Luanda é proibido e é uma coisa dura, porque não se sabe. Todos os hospitais ali, tudo ali está infestado de homens do general João Lourenço e que andam à espera de patriotas ou de pessoas que tenham ou que possam, capazes, melhor dito, de congregar ou aglomerar muita gente à sua volta. Esse foi o Negrelha, pelas notícias que nós temos. Por isso não se sabe em as condições ou as circunstâncias que levaram à morte do Negrelha. Mas orem pela sua família, pela sua mulher e por todos aqueles que são seus apoiantes, etc. Porque é a única forma de se poder consolar a família e os apoiantes do artista falecido. Muito obrigado, agora sim. Que Deus possa abençoar a todos vocês aí por escutar-me. Eu sou Orlando Fonseca, desde a linda cidade de Miami, na Costa do Ouro, na costa do Atlântico. Tenham um bom fim de semana. Muito obrigado uma vez mais por escutar-me. E muito obrigado mesmo, muito obrigado.